Irmãos, bom demais estarmos juntos. Quero repartir com vocês a palavra que o Senhor me colocou no meu coração ao longo desses dias. E como oramos aqui, que o Senhor comunique a verdade dEle, comunique com profundidade no nosso interior, trazendo conforto, trazendo desafio, trazendo confronto, trazendo tudo aquilo que está no coração dEle para nós. Ao longo dessas últimas 2 semanas, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, irmãos. E a palavra que o Senhor colocou foi restauração do altar. E essa palavra ficou mexendo aqui no meu coração e eu meditando nela, participando de alguns eventos. Fui num evento reformado, Atos 29, com gente muito boa e ouvindo muitas coisas preciosas ao longo da semana. E meu coração com essa palavra de a restauração do altar. E eu entendi que isso era uma palavra não só para mim, mas uma palavra para repartir com a igreja. Então, quero te desafiar, você já aí no seu local, na sua cadeira, já se conecta com o Espírito Santo, fala: Senhor, fala comigo. Ora aí, fala: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Você não é um participante, você não veio aqui para vou assistir um culto. Você é pedra viva da igreja. E o que nós oramos é que nosso coração seja uma terra boa para frutificar para Deus. Então, que o Espírito Santo comunique a você e transforme o seu coração nessa manhã. O centro da nossa fé é o altar, irmãos. O centro da nossa fé é o altar. E o altar, para nós, é a cruz. A cruz ali, nossa cruz está escondidinha. Mas o centro da fé cristã é o altar. Toda a tipologia bíblica, quando a gente começa a ler, nós vemos ao longo das Escrituras jornadas de homens de Deus e relacionamento com o altar de Deus. Até a hora que João Batista olha para aquele judeu ali, aquele homem de 30 e poucos anos e fala: olha ali, olha ali, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para onde iam os cordeiros que tiram os pecados, irmãos? Para o altar. Então Jesus, na cabeça dele, quando ele já recebeu de cara essa palavra: olha, você é um cordeiro. E ele sabia já, porque quando ele foi enviado pelo Pai, ele já sabia qual era o seu destino. Ele já sabia que o caminho dele era um altar. Ele tinha uma missão toda a cumprir, mas ele sabia que em algum momento a sua vida, o seu destino era ser entregue, moído pela amarga e pela dura ira de Deus em nosso lugar na cruz, no altar. A única diferença é que ele não foi queimado, né? Holocausto, como eram feitos nos altares. Mas Jesus foi o nosso cordeiro que foi entregue para a nossa restauração. Então, o centro da nossa fé é o altar e ele tem forma de cruz. O centro da adoração é o altar. Ali é onde os nossos pecados são perdoados. No altar é que a gente se achega e a gente faz as nossas ofertas de adoração ao Senhor. Entenda, irmãos, que eu estou falando tipologicamente. Nós aqui não temos um altar aqui na frente, né? Em algumas congregações tem essa ideia: venham ao altar. E aqui é como se fosse o altar, que você vai se ajoelhar, né? Na cultura católica romana ainda tem um pouco essa cultura do altar. Então a mesa da Eucaristia é o altar onde o cordeiro ele é morto ali, e a Eucaristia católica é como se o cordeiro novamente estivesse morrendo numa mesa. Mas tipologicamente nós vivemos em sintonia com isso.
primeira vez que aparece a palavra altar nas Escrituras, e isso é importante, irmãos, porque aprenda um princípio espiritual na palavra. Quando você quer estudar algum assunto, vá numa chave bíblica e procure a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Porque ali aponta um caminho para começar a entender a utilização daquela palavra. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é na história de Noé. Noé sai da arca, ele bota os bicharadas tudo para fora da arca, e a primeira coisa que ele faz é um altar. E é precioso, queridos, que quando Noé, o relato bíblico fala que ele realmente tira todos os bichos, deve ter dado um trabalhão, tirar aqueles bichos todos da arca. E assim que ele tira, ele pega ali umas pedras, monta um altar, pega alguns animais que poderiam ser sacrificados, coloca ali e faz um sacrifício. E o nome hebraico de Noé é Noach, e quando ele faz aquela oferta, a palavra fala que subiu a fumaça daquele sacrifício sendo queimado em Ruach, em adoração a Deus, e aquela fumaça sobe às narinas de Deus. A palavra fala que Deus sente aquele cheiro do cordeiro, ele se agrada e fala: eu nunca mais vou destruir a terra. Eu nunca mais vou destruir a terra, porque eu sei que o homem, ele tem um coração que é intencionado para o mal, mas eu não vou destruir a terra, porque esse homem aqui, ao sacrificar, ele fez uma oferta a mim e demonstrou que tem um cordeiro que interfere nisso tudo para nos salvar. Então, o altar é o centro da nossa vida, o centro da história, porque a cruz não tem nenhum outro símbolo que tipifica a nossa fé do que a cruz do Senhor, que é aonde o Senhor Jesus foi sacrificado. E aí, queridos, eu queria então com vocês, nessa manhã, falando sobre a restauração do altar, passar por 3 personagens bíblicos que tiveram experiências no altar do Senhor. Então nós vamos passear aqui em 3 personagens, em 3 momentos e em 3 características da relação com o altar. E são 3 tipologias de restauração que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Queria convidar você então a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 4. Todos acharam? Fácil, né? Gênesis, né? Ninguém erra, né? Agora pede para abrir em Abacuque. Gênesis capítulo 4 diz assim: Adão teve, eu estou lendo na NVI, tá, irmãos? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Queridos, essa história de Abel é tremenda. A palavra altar não aparece aqui, mas a primeira vez em que um altar é construído e que aparece nas Escrituras é exatamente nessa história aqui de Abel. Não se sabe por que ele fez isso, não tem muita explicação. Adão tinha pecado, aquela situação, Adão e Eva, eles ali estavam já no pecado, namoraram,
tiveram um filho, e então houve na parte de Abel um sentimento. Abel foi ser pastor, Caim foi ser agricultor. Ambas as duas profissões, obviamente, abençoadas por Deus. Mas Abel, então, ele decide fazer, como fruto do seu trabalho, um altar de adoração a Deus. E a primeira tipologia que eu quero trazer para os irmãos é a restauração da adoração. A restauração da nossa vida pessoal com o Senhor. Da nossa vida com Deus, você e Deus. Vamos olhar aqui alguns princípios que a gente pode destacar nessa história de Abel, no seu momento em que ele trouxe essa oferta. Olha aí no versículo 4 comigo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, nesse altar que Abel fez, é que ele trouxe o primeiro e o melhor para sacrificar ao Senhor. Ele trouxe o primeiro e o melhor para sacrificar ao Senhor. Veja, por que Abel foi aceito por Deus? Por que essa oferta foi aceita por Deus? A Bíblia não explica muito, só fala lá em Hebreus que pela fé Abel fez um sacrifício e foi do agrado do Senhor. Mas esses pequenos textos dão alguns insights. Primeiro, ele trouxe uma ovelha, ele trouxe um ser que seria um intermediário, já demonstrando nele uma certa essência de, olha, é preciso de um intermediário. A segunda é que ele, sendo um agricultor, tendo a primeira cria do seu rebanho, ele traz o primeiro que nasceu. Eu não sei quantos de vocês são agricultores, já tiveram uma fazendinha, já tiveram alguma coisa. No máximo que eu tive foi um gato que teve cria e um cachorro que teve cria. Então não tive nada no conceito de criação. Mas você imagina, aquela primeira família, sem tecnologia, sem nada, começa a criar ovelhas, e nasce uma primeira ovelha, daquele primeiro rebanho. E o que você faz? Essa primeira ovelha, eu vou colocar num altar. Lembra do exemplo que eu dei aqui do Léo, do dinheiro? De pegar as melhores notas, recolher o que tinha de melhor. Eu quero dar isso para o Senhor. Abel, ele pegou o primeiro que ele tinha, ele pegou da gordura, o que era o melhor que poderia dar, e ele sacrificou ao altar. E isso foi do agrado de Deus. A palavra diz que tanto a oferta como Abel agradou a Deus. O coração de Deus se encheu com o trabalho ali, com aquele momento de devoção de Abel. Então, queridos, esse altar, ele tipifica um momento de profunda intimidade com o Senhor, de céus abertos, de adoração, de o Senhor sorrindo ali para Abel e falando: puxa, Abel, meu coração se alegra com você, Abel, e com esse sacrifício que você fez, porque esse sacrifício expressa o seu coração. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que o Senhor quer restaurar o altar da sua adoração a Deus. O Senhor quer restaurar a sua alegria em Deus. O Senhor quer restaurar a sua conexão com o Criador. Você não nasceu para ter uma vida infeliz na presença de Deus, pequena, amarga. Você nasceu para o sorriso de Deus. Você nasceu para que teu coração, aonde você está, à medida que você celebra o Senhor te encha. Eu fico imaginando ali
o coração de Abel. Mal sabia ele que ia enfrentar Caim, né? Mas isso é uma outra história. E tem uma outra pregação sobre isso. O fato é que o coração de Abel, ali com Deus, é radiante pela restauração, pela conexão. Veja, irmãos, Adão e Eva tinham pecado, tinha tido uma ruptura, tinha tido um momento de trevas ali naquela conexão entre o homem e Deus. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes nós, na nossa caminhada com o Senhor, nos achegamos a Deus com ofertas que não agradam ao Senhor? Quantas vezes nos achegamos a Deus, nos aproximamos do Senhor e o nosso coração permanece seco na presença de Deus? E ao sairmos disso falamos: é assim mesmo. É assim mesmo, eu só estou aqui, mas deve ser assim mesmo. E você já então está com o seu coração permanecendo insensível à presença do Senhor. O que eu quero te dizer hoje, irmãos, essa palavra que o Senhor me deu, é que o Senhor quer restaurar o seu coração. O Senhor quer restaurar essa sua conexão com o Pai. Amém? Entenda uma coisa: não é natural para um discípulo do Senhor se encher. Não é natural para um discípulo do Senhor, ao se aproximar de Deus, não ter o seu coração cheio de quebrantamento, júbilo, alegria. Amém? Sintoma de que o seu altar está em ruínas. Se você se aproxima de Deus, e ao se aproximar dele, o que você vê é rotina, é canseira, é chatice, é nada, indiferença. Fala assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu preciso ter meu coração restaurado. Amém? Porque o que o Senhor quer nos trazer nessa manhã é um altar onde as nossas primícias gordas sejam lançadas ali, o cheiro e o aroma suba e o nosso coração se encha de alegria e júbilo. Amém? Então, se você percebe que a sua relação com Deus está assim fria, sem vida, burocrática, sem alegria e sem prazer em Deus, John Piper me ajudou muito nessa forma de perceber o que é o prazer em Deus. Muito precioso. Porque falou com a minha experiência de um jovem, 15, 16 anos, que busca o quê? Alegria, prazer, satisfação, emoção na vida. E eu já falei isso algumas vezes, mas qual era a percepção que eu tinha da fé? Chatice, não pode, é tudo ruim, um monte de velho. E qual foi a minha surpresa ao se me defrontar com o Evangelho e com a profunda e restauradora alegria, paz, emoção, ter o nosso coração explodindo de amor por Deus, de paixão pelo Senhor, de paixão pelos perdidos. Que coisa preciosa, irmãos. Arrependa-se, veja onde você caiu, veja onde está o seu coração. Ouça essa palavra e fale: Senhor, eu estou assim. Eu estou com meu coração dessa forma. E eu não quero me esconder, eu não quero fingir que não é comigo. Eu preciso de restauração. Uma outra coisa que eu queria falar para você sobre o altar: nada é mais ordinário do que um altar, irmãos. Entenda a palavra ordinário como uma coisa prosaica. O altar, depois que foi normatizado por Moisés,
era uma prática que era para ser feita como? Todo dia, sempre. Sempre, sempre. Então o altar não é uma coisa, a restauração desse altar não é uma coisa assim, um grande altar, aleluia, glória a Deus, uma coisa, pá. Não, é uma restauração da segunda-feira do Senhor na tua vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha uma grande melancolia com os domingos. O domingo para mim era a demonstração que eu vivia no inferno. Eu criança, você imagina a vida de uma criança do interior. Futebol, roça, cavalo, não sei o quê. Chegava o sábado, ia para a escola, era esporte de 8 da manhã até 1 da tarde, chegava em casa, era lasanha da minha mãe com uma Coca-Cola de vidro, de 1 litro, que dava para 7 pessoas, antigamente. E o sábado ali, aquela alegria. Aí, de repente, chegava o domingo. Primeiro minha mãe falava, vamos para a escola dominical, eu vou, são horas já. Vocês não cantaram essa musiquinha, eu cantei. Tinha que acordar cedo para ir para a escola dominical. Eu já falei, meu Deus. Aí a gente ia. Minha mãe era professora, a gente tinha que ir. A gente ia. Aí chegava em casa, almoço de domingo, às vezes a gente ia para um restaurante, era um ponto bom. Mas de repente, vinha o domingo à tarde. E aquele pôr do sol do domingo à tarde, meu coração se enchia de tristeza, porque eu sabia que tudo ia começar de novo. A segunda, a escola. Gente, eu tinha 10 anos. Já era tomada por uma melancolia, porque a vida não fazia muito sentido para mim, e acredito que talvez não faça muito sentido para você quando você anda fora dos caminhos do Senhor. Uma das primeiras coisas que transformou a minha vida, quando eu me converti, uma é que eu comecei a sentir alegria em ajudar minha mãe. E a segunda, que meus domingos eram maravilhosos. Uma grande alegria no Senhor. Mas eu estou falando do altar, porque o altar restaura a nossa vida na segunda-feira, irmãos. Esse altar de adoração, quando ele está integrado e refeito, ele não é para grandes momentos, para grandes situações, não. É para você acordar na segunda, no domingo, na terça, e se achegar a Deus com confiança, com seu coração crente no Senhor, e vivo em Deus. Entenda, nossa vida cristã, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, nosso meio, não é de domingo, ainda mais nós, de 15 em 15 dias. Imagina se a gente fosse ter uma vida espiritual de 15 em 15 dias. O que seria de nós, irmãos? Nada. Mas o que o Senhor nos chama para restaurar é a nossa segunda-feira, a nossa sexta, nos aproximando com piedade, porque nós sempre erramos, nós sempre vamos nos aproximar do Senhor e nos achegar a Deus. Então, queridos, encerrando essa primeira tipologia de Abel, que Abel nos ensina, da restauração, do altar de adoração, primeira coisa, guarde isso, entregue ao Senhor sempre o primeiro e sempre o melhor, se vocês quiserem fluir diante do Senhor em adoração. O primeiro e o melhor. Se coloque diante do Senhor dessa forma. Segundo, reconheça as suas limitações. Não pense que você consiga esconder Deus. Não pense que você consiga fingir por Deus. Se não está legal o coração, Senhor, meu coração está seco. Eu gosto do jovem. Às vezes o velho, assim como eu, homem de meia idade, a gente às vezes é duro para reconhecer as coisas. Mas o jovem é tão fácil. O jovem está mal, ele já chega, ele já chora, ele já fala. E às vezes os mais velhos são casca-grossas, acostumados. Eu já vivi tudo isso. Já tive momentos assim, assado. Isso é mais uma coisa. E aí a gente fica com uma casca grossa. Mas eu quero te desafiar hoje, irmãos, a chegar diante de Deus como uma criança e falar, Senhor, eu preciso restaurar o meu altar de adoração ao Senhor. E eu quero entregar o primeiro e o melhor do meu tempo,
dos meus talentos, da minha vida, dos meus sonhos ao Senhor. Amém? Segundo altar que eu queria compartilhar com vocês, está lá no livro de Jó. Abra comigo aí o livro de Jó, no capítulo 1. Jó é um pouquinho mais difícil de achar, vai demorar um pouquinho mais, vamos ver se vocês acham. Todo mundo com celular é fácil, né? Quantos tem Bíblia de papel aqui agora? Pouca gente com Bíblia de papel. Eu voltei a ler Bíblia de papel, irmãos. Um parênteses aqui enquanto vocês estão abrindo. Uma recomendação. Momento recomendações. Ó, quem quiser depois eu mando em PDF. Isso aqui é a Bíblia M. Shane, Bible Reading Plan. Então é um plano de leitura bíblico fantástico. Muito bom. Você vai ler a Bíblia toda em um ano da seguinte forma. Você vai ler o Velho Testamento uma vez, vai ler o Novo Testamento e Salmos 2 vezes em um ano. Aí você vai ticando aqui e você vai pegando a Bíblia toda. E eu estou fazendo isso pela primeira... Lá atrás eu fazia isso com Bíblia de papel, mas esse ano eu estou lendo a Bíblia toda na NVI. Então, você que já leu a Bíblia toda, você pode escolher uma versão às vezes diferente. Pegue um bom plano de leitura, você vai ler 4 capítulos por dia e não seja um analfabeto bíblico. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los os filhos dele. Mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Eu vou ler a partir do versículo 4 de novo, irmão, só para dar mais sentido. Vamos ler do versículo 1, é tão pouco. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, dobrou meu caso aqui. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Falamos do primeiro altar, o altar de adoração, e que a restauração desse altar nos proporciona aí uma restauração na nossa vida com Deus. Sou eu e Deus que preciso ter uma conexão transformada, avivada novamente. Mas aqui a palavra fala de uma outra situação. E eu queria falar do altar de serviço. E que Deus busca restaurar em nós o altar de serviço. Irmãos, veja que a história é direta e imediata. Jó era um cara muito rico, temente a Deus. A gente conhece a história toda da situação lá, daquele, como a gente costuma falar, aquela treta cósmica entre o diabo e Deus, por trás do upside down. E
De repente, eles ficam ali trocando aquelas ideias sobre Jó e os acontecimentos começam a acontecer na vida de Jó. E Deus fala, ó, esse homem aqui, ele é íntegro. Aí o diabo fala, mas ele é íntegro porque está tudo bem com ele. E aí começa toda essa história. Mas esse relato original da vida de Jó é muito precioso, porque já demonstra ali um estilo de vida muito interessante. Eu queria destacar 2 princípios aqui da vida de Jó, e que depois nós vamos aplicar na restauração desse altar na nossa vida. A primeira coisa, o primeiro princípio era intercessão. Queridos, olha a vida desse homem. A turma fazia banquete, a gente não sabe o que é que rolava nesses banquetes. Sei lá, talvez tinham feito uns vinhos lá do Oriente, uma cerveja fermentada, não sei. Não sei o que rolava nesses banquetes. O fato é que, após aqueles períodos de banquetes, de festa, o Jó chegava e falava, olha, vamos lá, chamava os filhos, primeira coisa, eu quero santificar vocês. Não sabemos exatamente como é esse processo de santificação, mas ele devia ali fazer umas orações e tal, e santificava os filhos. Aí depois ele pegava, montava, né? Imagina aí na sua cabeça, aquele altarzinho, botava umas pedras. Biblicamente falando, um altar para ser feito tinha que ser de pedras brutas. Não podia ter ferro talhando pedra, como se fosse um monte de pedra empilhada. Botava as pedras empilhadas, pegava um cordeiro. Vem cá, primeira filha, Joana, que é Jó, né? Tinha a filha Joana. Joana, pegava o cordeirinho, sacrifício. Depois chegava a segunda filha, qual o nome da segunda filha? Joelma. Tá. E assim ia. Aí tinha o nome do filho, qual o nome do filho? José. O cordeirinho para ele. E assim ia, com os 10 filhos. E ele sacrificava. Agora veja, qual é o princípio aqui? Ele fazia uma intercessão por esses filhos. Ele se colocava como um sacerdote que falava, não, meu filho pecou, eu vou me colocar entre o pecado desses meus filhos e Deus, eu me interponho aí e refaço a conexão desse meu filho com Deus. E que coisa preciosa, usando um cordeiro, como fala isso do nosso Senhor. Entenda? Como que nós fazemos isso? Usando sempre o cordeiro. Então, o primeiro princípio que Jó tinha nessa vida dele era o período de intercessão. E o segundo princípio está aqui no final do versículo 5, fala assim, essa era a prática constante de Jó. Então, o primeiro princípio era intercessão, e o segundo princípio era constância. Esse cara era um cara, como a gente diz, ferrenho. Ele não largava o osso. Ele não fazia uma vez e falava, aleluia, eu fiz um grande altar aos meus filhos hoje. E aí esse altar durava 6 anos. Aí você perguntava, e o altar, Jó? Há 6 anos atrás, meu amigo, eu fiz um altar para os meus filhos e eles se reconectaram com Deus. Mas depois desse tempo todo eles não pecaram, não? Ah, não, mas esse altar que eu fiz lá atrás está valendo ainda. Não, ele fazia constantemente. Ele era perseverante. Temos muito para falar aqui, irmãos, aplicando na restauração desse altar de serviço. Mas eu queria aplicar aqui imediatamente para quem tem autoridade. Quem tem autoridade? Pai. Jó era um patriarca. Nós, como pais, eu queria falar com você agora, pai, ou você agora que vai ser pai, ou você agora pai espiritual. Atenção, ouça. Ouça. Não seja um desertor. Não
E nunca deixe o seu papel de sacerdote. E o objetivo nessa manhã é que a gente tenha isso restaurado em nosso coração. Toda vez que nós temos autoridade sobre alguma coisa, e nós como pais e mães temos autoridade, nós como chefes ou empresários temos autoridade, nós como discipuladores temos autoridade, nós como líderes caseiros de célula temos autoridade. Se você tem carga por alguém, você tem uma autoridade ali, quando você está ministrando, está ensinando. Você automaticamente começa a receber um encargo do Senhor, que eu queria comunicar ao seu coração. Que você precisa restaurar. E são esses dois princípios. O princípio da intercessão e o princípio da constância. Pai, seus filhos não são responsabilidade dos presbíteros e pastores. Não são responsabilidade de líderes espirituais. Nem da Ana Paula Valadão. Toca ainda as musiquinhas da Ana Paula Valadão? Ou seja lá o que for. Se você não assume essa sua posição, sabe quem assume? Não existe vácuo de poder. Não existe. Se você não é essa figura que constantemente leva o altar e reconecta os seus filhos a Deus, eu digo para vocês, eles se reconectam com o mundo. Eles se reconectam com as trevas. Porque Deus resolveu criar no ordenamento dele princípios espirituais para serem feitos. E nós, como pais e mães, temos uma função primordial nisso, irmãos. Que é levar os nossos filhos ao Senhor. Quando? Todo dia. Ah, mas todo dia eu vou ficar fazendo oração, não sei. Irmão, eu não estou querendo dizer como que você vai fazer. Se é no teu culto caseiro, se é no momento. Uma coisa eu tenho que falar para vocês. O seu filho precisa olhar para você e ver que a coisa mais importante que você tem na vida é o Senhor. Se ele olha para você e não vê isso, já cria um gap na sua cabeça. Já cria um gap na cabeça dele. Depois você vai falar para ele, poxa filho, você não lê a Bíblia? Ele vai te olhar e falar assim, ele pode até não falar, porque ele vai ficar sem graça. Mas ele fala assim, nunca vi você lendo a Bíblia. Ah, filho, você precisa orar mais. Aí o teu filho vai pensar e falar, olha, já vi meu pai orando? Aí um dia você vai falar assim, poxa filho, você precisa jejuar. Aí seu filho vai olhar para você e vai falar. Então, queridos, eu não quero botar uma carga pesada no seu coração, mas o que eu quero te dizer é, não existe vácuo de poder. Os nossos filhos, eles bebem daquilo que nós vivemos. Quando nós tem um gap na nossa vida com aquilo que nós dizemos, é a desgraça numa família. Então, pai e mãe, não renuncie seu encargo, não seja um desertor, represente sua família a Deus com perseverança, com constância. Vocês são sacerdotes diante do Senhor. Eu queria expandir um pouco isso aqui para a aplicação de você como discipulado, nas suas juntas, na sua relação com seus vínculos. Irmãos, toda vez que nós temos autoridade, o Senhor precisa nos usar como sacerdotes na vida uns dos outros. Igreja na casa. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Irmãos, seja um desses que ombreie junto com quem está conduzindo esse rebanho ali. Você que é líder, você é um sacerdote do Senhor, levando cada discípulo todos os dias ao Senhor.
Não deixe de fazer isso todos os dias, Senhor. Eu levo ele, eu estou levando essas pessoas ao Senhor. Interceda como se fosse um encargo do Senhor. Sabe? Em relação à igreja local, a mesma forma. Uma estatística aqui para vocês, irmãos. Eu estou expandindo, tá, irmãos? Eu estou pegando aqui o princípio do altar como um serviço. Eu apliquei para a nossa casa. Mas nós temos discípulos, nós temos células, nós temos uma congregação. E o que eu estou querendo afirmar para vocês é que um altar de serviço precisa ser restaurado em nós, que é o altar onde nós nos importamos uns com os outros e levamos a Deus as cargas uns dos outros, amém? Seja no seu vínculo, seja na sua célula, seja no seu discipulado, seja no seu grupo, seja onde for, você precisa ser um mobilizador que leva pessoas ao Senhor. Não sei se vocês sabem, mas a estatística de conversão é assim: 80% das conversões se dão através de parentes e amigos. Você que se converteu hoje, você que está aí, eu sou convertido. Como é que eu me converti? 80% dos casos, a gente pode levantar essa estatística aqui, é de amigo ou é de família. O resto desses 20 é assim, na rua, um panfleto, o cara viu na televisão e tal. Mas 80%, ou seja, o grosso é alguém que... E como que foi a minha história e talvez a tua história? Eu estava lá perdido, maluco, eu e meus irmãos, e minhas irmãs começaram a ter um contato e uma conversão mesmo, e uma espécie de restauração da caminhada delas com o Senhor, com os assembleanos. Uma igreja muito pobre, ali perto de Raiz da Serra, lá em Magé. E esses assembleanos grudaram nelas e falaram assim: vamos orar. E eles faziam vários encontros de oração. E qual era a carga que minhas irmãs tinham? O que vocês acham? Vamos orar pelos meus irmãos. Meus irmãos estão todos perdidos. E a gente estava tudo maluco. Eu, Alexandre e André. E as minhas irmãs oraram incessantemente por nós. Elas nos serviram, levando os nossos nomes até o altar do Senhor. Teve uma época que nós resolvemos reavivar esse conceito do oikos. Separamos 3 nomes, não sei se vocês vão lembrar, tem alguns anos isso. Separamos 3 nomes e falamos o seguinte: bom, agora com esses 3 nomes, vamos orar e jejuar por eles. Com carga, com encargo por essas vidas. E obviamente essas pessoas não eram assim: eu queria orar pelo, sei lá, pensa aí, pelo Gabigol. Senhor, converte o Gabigol. Pô, mas como é que eu vou converter o Gabigol? Até quando que eu vou encontrar o Gabigol? Nunca. Não, a gente orava por pessoas que eram próximas a nós. Um da minha lista ali atrás. Um da minha lista era meu irmão, por exemplo, Alexandre, estava desviado. Então eu botei ele, botei alguns e outros e tal, e nós orávamos, irmão. Vocês lembram disso? Nós orávamos. E as reuniões de célula é assim: como é que está o seu oikos? Vocês estão orando por eles? Estamos orando por eles, irmãos. E como é que está? Nós estamos só colocando fogo, brasa viva na cabeça deles por enquanto. Você já conseguiu falar com ele? Eu consegui falar com um, consegui falar com outro. E nós intercedimos. E aí, num determinado momento, falou assim: agora vamos começar a falar com essas pessoas. Só que quando nós íamos falar, nós não íamos falar assim, como se, igual o Alaí fez, assim, de forma circunstancial. Nós estávamos intencionais, nós estávamos focados, porque nós já tínhamos levado o nosso holocausto ao Senhor muitas e muitas vezes. Aí quando nós chegávamos para falar com a pessoa, eu lembro quando foi com meu irmão, eu cheguei,
nós estamos aqui para falar que você vai se voltar para o Senhor. Aí eu nem sei se ele lembra, mas ele já começou a falar, caramba, está acontecendo um monte de coisa na minha vida, é por isso. Falei, Ou seja, Deus trabalha, irmãos. Deus age. Vamos nos unir uns aos outros, com encargo em oração, porque o Senhor faz maravilhas, irmãos. Eu lembro que um desses contatos era um amigo meu, Mogli, nós orando por ele. Aí, foi eu e Sandy, marcamos um café aqui na região oceânica. Tiago, a nossa conversa com ele. Tiago, chegou o teu tempo de voltar para Deus. Por quê? Chegou, meu irmão. Acabou, você não dá mais para viver essa vida. Tá bom, Rodrigo. Tá bom, Rodrigo. Voltou para o Senhor. Irmãos, é necessário fazermos e restaurarmos o nosso coração de serviço. Eu encontrei uma pregação minha recentemente, mexendo nas minhas coisas, e o Sandy, o pessoal lá do Moacir sempre era muito tecnológico, sempre foi. Então, desde sempre eles mexiam em computador, imprimia folhinha pra gente, estudo, era uma coisa que ninguém mexia, eles já tinham computador. E eu devo ter pregado isso em idos de 94, 95, e aí no dia, passou um tempo, ele me veio com essa pregação toda, na nossa época a gente falava, né, datilografada, digitada. Aí eu achei esse papel impresso lá em casa. E no final da mensagem que eu tinha dado, eu falava assim, que o Senhor fale conosco aqui, mas que não seja para todo mundo, que sejam 30. Esses 30 vão impactar a nossa igreja. E a nossa igreja vai impactar a nossa cidade. Aí você pode falar, mas um garoto falando isso. Mas irmãos, 94, 95, meu coração ardia pela cidade, irmãos. A nossa visão, ela precisa expandir, irmãos. O nosso povo não vai se caber aqui, nesse sítio. Nós temos que olhar os campos, porque eles já branquejam. Você não pode mais ficar olhando o meu povinho. Não, o que o Senhor está falando com você? E o que o Senhor falar com você, do tamanho que vai ser o teu horizonte de ministério, que o Senhor jogue fogo no seu coração, para expandir a sua oração, para expandir a sua tenda, irmãos. Então, esse altar de serviço, ele precisa ser restaurado na nossa casa. Você, pai, mãe, irmão mais velho, você pode levar os seus irmãos ao Senhor. Você olha para um irmão mais novo e fala, pô, esse irmão aí é meio barro, meio tijolo. Ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar implicando com ele? Olha, você está meio não sei o quê. Você está meio não sei o quê. Não, irmãos. Você precisa levar o teu irmão mais novo ao coração do pai. Fala, pai, batiza ele com o Espírito Santo. Enche ele com o Espírito Santo. Ele não consegue te enxergar ainda. Mas batiza meu irmão com o Espírito Santo. Quando você olha para a tua esposa e fala, poxa, minha esposa, ela está tão desanimada. Aí você vai falar assim, ô esposa, se anima. Olha lá as outras irmãs, tudo animadinha. Você toda borocochô aí. Pô, acabou com a esposa. Ou você, esposa, que olha para o teu marido e fala, esse meu marido precisa converter. Ele está muito fraco com Deus. Está muito desanimado. Queridos, irmãs, levem seu marido diante do fogo do altar, que quando você menos esperar, ele vai estar canela de fogo, cheio do Senhor. Leva o teu marido ao Senhor. Marido,
Você como sacerdote, leva a tua esposa, leve os teus filhos, você líder de célula, leve o seu grupo ao Senhor, para que eles sejam cheios de Deus, para que eles proclamem, para que eles vivam uma vida que não seja uma vida religiosa, entra semana após semana. Entra na responsabilidade com o Senhor, não deixa isso passar, isso não é responsabilidade dos outros, é tua. Então que o Senhor restaure o nosso serviço intercessório e a nossa constância em Deus. Amém? Você diz amém? Amém. Eu bebo água. Tem um caso aqui, eu anotei, lembrei, sobre essa questão de intercessão, irmãos. É uma jornada que eu quero aprender e peço que vocês orem por mim, para que minha vida cresça nisso. Mas tem um testemunho de um irmão chamado John Hyde. O apelido dele é o homem que orava. Ele era de origem presbiteriana, foi chamado a servir o Senhor na Índia. E ele foi chamado porque o irmão dele era missionário na Índia, o irmão dele morreu, ele falou, Senhor, se meu irmão morreu, eu vou cumprir o chamado e você esse homem que vai pregar na Índia. E foi. E ele chegou no barco, a viagem era muito longa, ele tinha recebido uma cartinha no meio do caminho que era assim, olha, não vá para a Índia sem antes receber um revestimento do Espírito Santo. Veja, irmãos, um homem, coração obreiro, missionário. E aí ele ficou indignado com aquela carta. Como é que esse irmão pode achar que eu não sou cheio do Espírito Santo? Sabe que é o Espírito Santo, né? Certamente ele tinha intercedido e aqueceu o coração. E ele foi cheio do Espírito Santo ali no navio, chega na Índia e começa a pregar o Evangelho com poucos frutos, poucas manifestações ali de conversões. Mas o que eu queria destacar aqui era que o Espírito Santo conduziu esse homem a ser um intercessor da Índia, irmãos. E o livro, um bichinho aqui, né? O livro relata isso assim, você fica emocionado. Foi um dos livros que mais eu li na minha história. Eu devo ter lido esse livro, sei lá, mais 100 vezes. Toda vez que eu parava, eu pegava esse livrinho e lia. Porque ele é muito, assim, intenso e intencional no que Deus fez na vida desse homem. E aí, qual foi a palavra que Deus deu para ele? Ele era um irmão que não era tão habilidoso na pregação, mas Deus dava uma palavra para ele que era assim: ore por 2 novos convertidos por dia. E aí ele pegava aquela palavra e falava, Senhor, 2 por dia. E aí ele começava a orar ao Senhor, 2 por dia, 2 por dia. E, irmãos, esse homem, ele se debruçava do Senhor nas madrugadas, pelas manhãs, à noite. E ele era assim, as pessoas quando ele entrava no local, as pessoas já ficavam até assim, caramba, lá vem o John Hyde. Tamanha presença do Senhor. E quando chegava no final do ano, 2 convertidos. Aí Deus falava assim com ele, 3. E aí então ele falou, Senhor, 3. Agora eu tenho fé para 3. E começava a lutar diante de Deus. E por fim ele foi crescendo esse número ao longo da jornada dele. Eu não sei com quantos terminou, eram 10, 12. Mas era assim, ele ia proclamar numa aldeia e ele tinha um compromisso com o Senhor de 6, por exemplo. Aí 5 se convertiam. Ele falou assim, não, irmãos, falta um, porque o Senhor me deu 6. Queridos, coisa tremenda, quando nós temos o encargo do Senhor por vidas. Que coisa apaixonante, Senhor. Eu quero animar vocês a ter o seu coração aquecido por vidas, por nações, por cidades, por bairros, para o Senhor. Abra os seus olhos, irmãos. O que o Senhor pede de você, o que o Senhor demanda de você, para onde Deus quer que você olhe. Você não foi chamado para ser um discípulo escondido. Você foi chamado para ser um grande intercessor nas fileiras do Senhor, um grande obreiro do Senhor, conquistando as vidas ao Senhor. Amém?
Então, nós falamos do altar da adoração, nós falamos do altar do serviço, e por fim, encerrando, eu queria ler com vocês 1 Reis, dezoito. Primeira Reis 18, é a história de Elias. História de Elias, conhecido como profeta do fogo. E esse último altar é a restauração do fogo, irmãos. Amém? Nós falamos da restauração da vida de adoração, na nossa vida com o pessoal com Deus, a restauração do altar ali de Jó, que conseguia fazer esse serviço em prol das pessoas com quem ele tinha autoridade, e que nós podemos ver nossas famílias sendo salvas ao Senhor, nossos filhos, nossos parentes, nossos discípulos, a cidade, a nação, outros povos, porque nós somos intercessores diante do Senhor. E um detalhe, Jesus, hoje, é um homem que intercede no céu. Vocês sabem disso, né, irmão? Está lá, está escrito na palavra, Jesus intercede hoje por nós. Então, nós agora vamos falar sobre essa figura de Elias e desse altar que ele restaurou e que foi marcado por essa experiência poderosa, sobrenatural, do fogo. Abre aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu estou já encerrando. Vou só contextualizar antes de nós lermos. Quem era o rei de Israel nesse período? Acabe. Acabe tinha casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher que era uma serva de um deus chamado Baal. E essa mulher conseguiu, e ela tipifica toda a manipulação, né? Está lá em Apocalipse, a história dela. Ela tipifica a manipulação espiritual. E ela conduziu ali, né, através da manipulação dela, a vida de Acabe e consequentemente, do povo inteiro para adorar Baal. Tá? Então, Israel estava adorando falsos deuses. Ela matou todos os profetas de Israel. Um homem chamado Obadias conseguiu salvar alguns, salvou 100 numa caverna. E só tinha, Elias achava que era assim, só achava que só tinha ele. E era um momento de grande apreensão, todo mundo com medo, porque quem era do Senhor era morto. E aí então, a palavra do Senhor veio para Elias e ele falou, acabou, agora é o seguinte, eu vou me enfrentar esse Acabe e agora o negócio mudou. O Senhor falou comigo, não vai ter mais esse papo não, vamos ver o que vai acontecer aí, chama ele. E chamou ele e foi uma coisa tremenda. O Elias chegou e falou assim, chama todos os profetas de Baal, os 450 profetas, bota num canto lá. E esses profetas vão fazer o seguinte, vão pegar e vão sacrificar. E a gente vai ler aqui, vão pegar e vão fazer um altar. E vocês vão ficar pedindo para o Deus de vocês, o Deus Baal, para mandar fogo. E depois eu vou fazer um outro altar e eu vou fazer aqui a mesma coisa, eu vou pedir para o Deus de Israel mandar fogo. O Deus que responder com fogo é Deus. Então vamos ler o texto a partir do versículo 30, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse,
encham de águas 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Estão visualizando? Ele botou a oferta e mandou, taca água nisso aí, meu amigo. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. História tremenda, né, irmãos? Que coragem desse homem. Quais princípios eu quero trazer aqui para que que a gente possa aplicar na nossa vida? Elias, ele sabia que alguma coisa do Senhor ia acontecer, ele sabia que o milagre ia acontecer. Mas, versículo 30, fala que ele restaurou o altar. Irmãos, lembram a história de Lázaro? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que Jesus mandou? Primeira ordem de Jesus. Antes dele mandar Lázaro levantar, o que Jesus mandou? Tirem a pedra. Poxa, não era mais fácil Jesus, com o poder telecinético dele, fazer assim com a pedra? E a pedra rodar? Já que vai ressuscitar, meu amigo, usa o poder de Deus e fala assim: pedra, eu faria isso. Se eu pudesse, se Deus falasse que eu fosse ressuscitar um morto, eu falei, já que eu vou ressuscitar morto, meu amigo, vai ser show pirotécnico aqui. Pedra! Mas não, Deus chega, chama Josafá, Caifás, Joaquim, os nomes hebraicos, né, gente? Por isso que eu estou pegando. Pega a pedra lá, tira a pedra. Aí vai lá a turma, rodando a pedra. O princípio que eu quero trazer aqui dessa restauração desse altar, do fogo do altar, é que Elias sabia o que ia acontecer, sabia o grande milagre que estava para acontecer, mas o altar foi restaurado por ele. Ele pegou as pedras, ele botou a primeira, ele voltou, pegou a segunda. Assim como Deus, em Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele colocou um elemento humano na história. Essa história que faz questão de mostrar que no momento sobrenatural tem um elemento humano da participação do homem, preparando o ambiente para o milagre. Amém? Então, essa restauração do fogo do altar tem um primeiro princípio, que é, olha, tinha chance do fogo humano acender aquele raio daquele altar com água 3 vezes encharcado, não precisava do milagre, certo? O milagre pertence a Deus, mas o altar, a restauração do altar, desse ambiente para o fogo do Senhor, pertence a você, pertence a mim. É a nós que o Senhor demanda essa estrutura, esse momento, para que o fogo do Senhor possa encher e queimar e encher tudo. Amém? Segundo princípio, está no versículo 36, veio comigo. Diz assim:
Gente, meu óculos. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, orou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Irmãos, outro princípio espiritual para essa restauração do fogo do altar: existe uma palavra de Deus. Sempre existe uma palavra de Deus para restaurar esse fogo do Senhor. Existe uma palavra de Deus que precisa ser liberada. A gente não faz nada pela nossa força no mundo espiritual. Existe um princípio que é de ouvir a voz do Senhor e agir debaixo de uma palavra. Você acha que Elias, que era meio... Elias era um Pedrão, né? Elias aqui, ele ficou corajoso, daqui a pouco ele já estava meio... Ele era meio assim igual a gente. Você acha que ele ia partir para dentro de 450 profetas, molhar tudo, sem ter ouvido do Senhor uma palavra? Claro que não, irmãos. Ele ouviu a palavra do Senhor. Então, o segundo princípio aqui dessa restauração do fogo, do altar de fogo, primeiro é que existe a participação humana na preparação desse ambiente. E a segunda, não menos importante, que poderia ter vindo até na frente, é que existe sempre uma palavra, uma ordem do Senhor. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido Deus? Se você não ouve o que o Senhor ministra, se os seus ouvidos estão entupidos, você não consegue se conectar com esse mover de preparação do fogo do Senhor. Então você precisa hoje, irmãos, pedir: Senhor, abre meus ouvidos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me conectar com isso que o Senhor está fazendo. Porque, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês: Deus está acendendo muito fogo aí, irmãos. Tem muito fogo do Senhor acontecendo. A pergunta é: você está incendiado por Deus? Temos 3 altares, então, que precisam ser restaurados, irmãos. O altar da nossa vida de adoração. Você e Deus. Você e o Senhor. As suas segundas-feiras, as suas sextas e os seus domingos chatos à tarde. De intensidade com o Senhor, de alegria e prazer na palavra de Deus, onde Deus olha e fala: puxa, eu me agrado quando você vem para perto de mim. Eu me agrado quando você, meu servo, se aproxima no teu lugar secreto e levanta suas orações ao Senhor. E o Pai derrama desse bálsamo sobre você, e você oferece orações a Deus. Você e Deus sendo banhado em amor ao Senhor. Só que o Senhor também quer restaurar o seu altar de serviço, onde você percebe aonde você tem autoridade e aonde você percebe quais são os seus raios de interferência que você precisa. Senhor, eu não quero passar batido aqui não. Eu vou ser um que vai fazer diferença. Eu não sei como é que eu vou atingir aquele homem ali. O Senhor está me chamando para ganhar aquele cara. Eu vou jogar brasa viva do Senhor sobre a vida dele. Eu estou com um aí que eu jogo tênis. Eu chamei meu companheiro de tênis, que é meu irmão em Cristo, para orar comigo. Cara, bem difícil. Ele falou: Rodrigo, esse é difícil. Eu falei: vamos orar por ele. Vamos colocar a brasa do Senhor sobre a vida dele. Não há nada mais. E eu descobri que a esposa dele é cristã. Eu falei: cara, imagina essa mulher, quanto que essa mulher dele está orando por esse cara. Vou me juntar a ela. Irmão, o Senhor precisa restaurar isso no nosso coração. Um engajamento no serviço. De orarmos uns pelos outros. Conquistarmos e avançarmos o reino do Senhor para a glória dele. E o terceiro altar é um altar que a gente prepara, que a gente sabe que a gente precisa, que é o altar do sobrenatural de Deus, irmãos, onde não tem quem faça. O fogo do Senhor, só Ele pode mandar. Não há nada que você possa fazer para acender esse fogo. Você pode preparar o ambiente, você pode ouvir a voz de Deus, mas eu quero te desafiar hoje, teu coração de fé,
para que a gente possa ter o nosso altar do fogo do Senhor restaurado hoje. Amém, irmãos? Que o nosso coração possa ser desafiado a vivermos um novo momento nessa relação, onde o sobrenatural de Deus possa aquecer o nosso coração de novo, irmãos.